Boa noite, como vocês estão? Tudo bem? Nosso novo encontro, novo horário, né? Estamos aqui às 8 horas da noite de uma segunda-feira, normalmente é a quinta. Estou só esperando o Mauro, que é o nosso convidado, entrar. Buenas noches, como está Yoko? Un gusto hablar con ustedes, ¿cómo va Ecuador? Extraño mucho mi segundo hogar. Espero en breve pasar toda esta locura y poder estar con ustedes nuevamente en Ecuador. Gracias por estar con nosotros y todas las personas de Ecuador que están con nosotros y de los otros países. Muchas gracias por todo. Vamos a intentar hablar lentamente para que puedan comprender. Queria agradecer demais a presença de todo mundo. E eu acho que é importante a gente ter esse encontro, esse bate-papo, para a gente poder trocar informações nessa época, mas não massacrar sobre o tema que a gente tem falado tanto, né? E sim para que a gente possa bater um papo sobre odontologia, que está ficando um pouquinho mais longe do nosso alcance, na verdade. Então, vamos aproveitar esse espaço diariamente com os nossos convidados. A gente tem uma programação aí para a semana. Vocês puderem ficar com a gente, vai ser bem legal. Sempre com um convidado diferente, falando sobre temas diferentes. Não vamos falar sobre dentística, vamos falar sobre comércio, vamos falar sobre endodontia, vamos falar inclusive de dentística, lógico. Então vai ser um prazer estar com vocês. Boa noite, Stella. Estava até agora há pouco com a gente também. Agora sim, aqui o nosso grande amigo Mauro. Deixa eu entrar aqui. Agora tudo certo. Boa noite, Maurão. Como é que você está? Salve, salve, grande Hamilton, tudo bem? Tudo bom, graças a Deus. Um prazer ter você aqui, cara. O prazer é meu, estou um pouco tímido aqui, nunca fiz isso. Você que é o cara do Instagram, eu sou mais de fotos e poucos vídeos, né? Vamos lá. E É um aí, tudo prazer. bem? Boa noite a Tudo todos que bem. estão aí também nos assistindo. O pessoal tá chegando, né? A gente marcou 8 horas. Tutu, como é que você tá? Boa noite. A galera tá entrando, Nara, um monte de gente bacana aí. E a gente prometeu não ficar restrito ao assunto mais chato da atualidade que você vê o dia todo, que é o raio do coronavírus, do Covid-19. Eu acho que a gente tem que falar do que a gente gosta de fazer, do que nos traz prazer, que é a odontologia. Mas como é que tá as coisas aí no Rio, Mourão? Ah, tudo calmo, assim, o clima, algumas pessoas não estimulam esse clima de pânico, né? Eu acho que não é muito saudável para a economia, para as pessoas. Acho que a gente tem que ter cuidados para a contaminação, mas quando você olha os dados epidemiológicos, você percebe que o Covid não das piores pandemias que a humanidade já enfrentou, né? Por mais que tenhamos um grande número de mortes, mas comparativamente a outras pandemias, outras epidemias, ele tem um grau de mortalidade ainda baixo, né? E restrito àquele nicho de pessoas que são mais suscetíveis, né? Pessoas mais idosas e ou que possuam alguma comorbidade ali associadas. Então eu acho que a gente vai sair dessa bem, assim. Eu espero, pelo menos. Eu acredito também, né? É que a gente tem uma enxurrada de informações, né? E eu gostaria que essa enxurrada de informações fosse odontológicas. Melhoraria muito o nosso dia a dia. Eu acho que a gente ia estar bem distribuído de informações se fossem odontológicas. Está entrando um monte de gente legal, Mara, Renato, um monte de gente bacana. Eu não vou nem ficar aqui me atendo, porque é muita gente bacana mesmo que está com a gente. E a gente prometeu que ia falar de semidiretas. E eu Isso. acho que um bom começo até para a gente falar do livro, né? Ia ser lançado agora em maio, agora vai ser lançado no final de novembro, e a gente tem um capítulo junto, né? Como é que foi essa Isso. experiência comigo aí, cara? Conseguiu me aturar para escrever um livro sobre Cara, semidireta ou não? não, foi uma surpresa, porque, enfim, você me mandou ali a mensagem aí, vamos fazer, vamos fazer. E a gente tinha um prazo um pouco curtinho. E foi justamente num período em que as coisas estavam começando a voltar a aquecer, né? O mercado voltando a aquecer. E aí a gente, quer dizer, eu pelo menos, e eu imagino que você também, a gente teve que
achar tempo ali entre pacientes, entre todos os outros compromissos para escrever. Mas, pô, foi maravilhoso, te agradeço muito pela oportunidade. Foi 10 porque... E outra coisa, foi legal também falar de uma coisa, de uma técnica que eu não sei há quanto tempo você faz isso em consultório, mas eu comecei a trabalhar em 2015, então 5 anos aí fazendo essa técnica. É legal ver que eu fazia de uma forma completamente diferente no início, você vai pegando ali, como tudo na vida, tem uma curva de aprendizado, tem aquilo que você acha que vai dar certo, na prática clínica você vê que não é tão bom e você vai modificando protocolos até que cada um chega mais ou menos numa receita que funciona. E aí foi legal. E o mais bacana foi perceber que a receita que eu utilizava, que funcionava para mim, era praticamente a que você utilizava também. Mesmo a gente nunca tendo trabalhado ou dado nenhuma aula, ou enfim, feito nenhum curso sobre esse tema. Então foi bom que a gente teve uma convergência ali filosófica e também de trabalho nesse sentido. Foi muito bacana. Isso é muito legal, né? Porque as pessoas acham que é brincadeira, mas a gente só trabalha primeiro com quem gosta. Eu não tenho outro tipo de trabalho, a não ser com as pessoas que eu gosto. Você sabe que você é um cara que eu gosto pra cacete. E quando veio essa ideia de escrever, eu falei, bom, preciso pegar algumas pessoas. Lógico que tem mais gente no capítulo com a gente, a Cláudia, a Áurea, o Ricardo. Mas você foi o primeiro cara que eu pensei, por quê? Por causa de linha de raciocínio, como a gente às vezes evolui com os nossos cursos, mesmo na hora da divergência, porque não existe uma verdade única. A gente consegue levar numa boa e discutir esses assuntos depois para até crescer, né? Porque a discussão só leva ao crescimento, principalmente quando é com amigos. Isso é um prazer você ter aceitado, fiquei muito contente de verdade, cara. Obrigado. E aí o lançamento, bom, para quem está nos assistindo, o lançamento do livro era para maio agora, né, Hamilton? É verdade, final de maio, com essa loucura. Isso, aí foi adiado para final do ano, provavelmente, né? Final de novembro, isso aí. E a gente vai avisando o pessoal à medida que a gente tiver já informações mais precisas. Bom, vamos falar sobre a técnica chairside, então, restaurações indiretas. Eu acho, bom, eu não sei se todo mundo já conhece, mas nada mais é do que uma técnica para você fabricar restaurações. Funciona tanto para dentes anteriores quanto para posteriores, de uma forma rápida, né? Naqueles casos em que a gente tem dificuldade de visualizar ou de trabalhar na boca do paciente, né? Verdade. Antes só da gente continuar, queria hacer un saludo para as pessoas de América do Sul, de Espanha, que estão entrando acá. Um gosto muito grande de ter ustedes conosco. Espero que compreendam. Vamos tentar falar mais despacito para que compreendam e possam participar. Dúvidas, escrevam que vamos falando com vocês. E o pessoal que está acompanhando, tiver dúvida, por favor, participe, mande a sua pergunta, a gente está aqui para, né, trocar informação mesmo, tá bom? Morão, primeira coisa, a primeira dúvida que fica na técnica da semidireta, eu acho que é preparo. O que a gente podia falar de preparo? Você tem uma broca específica? Como é que você prepara as suas semidiretas, de uma forma geral? Bom, vamos lá. Para as semidiretas, então, só para fechar ali o que eu falei, o conceito, então, nada mais é do que você fabricar restaurações, e normalmente a gente usa resina composta para fazer essas restaurações, né? E as principais indicações são aquelas restaurações mais extensas, e que talvez você ficasse muito tempo de hora clínica com o paciente ali de boca aberta, principalmente quando você tem regiões posteriores, que o acesso já é mais difícil. Normalmente é complicado você devolver a anatomia de área interproximal, né? Verdade. Nem todo mundo trabalha e domina bem o sistema de matrizes. E muitas vezes você demora muito tempo para fazer reconstruções extensas, reconstruções anatômicas. Então, às vezes, é mais simples, mais prático, mais confortável para o paciente você moldar esse paciente, fabricar, né, construir essa restauração fora da boca, e numa consulta seguinte, ou até mesmo na mesma consulta, você entregar e cimentar essa restauração. Então, basicamente, o conceito é esse, né? Eu penso assim porque uma das maiores dificuldades que a gente vê nas restaurações posteriores são o quê? Restaurações classe 2, nos contatos proximais, quando eles estão muito destruídos, e nas reconstruções.
que muitos colegas acabam optando por prótese, uma prótese indireta, e a gente pode ter uma técnica super fácil, pelo menos eu acredito que é fácil, se não é, a gente vai facilitar ela, que você consegue trabalhar no consultório numa sessão única. Então, eu acho que é uma técnica muito viável. A minha experiência com ex-alunos é assim, depois que eles aprendem a fazer, dificilmente eles querem fazer diretamente na boca, não sei com você aí. Não, é muito boa. Além disso, tem uma outra questão também que é o seguinte, normalmente em consultório, assim, agora financeiramente falando, né? Sim. Você tem ali a sua tabela de procedimentos, em que você tem as restaurações diretas, e aí você cobra um pouco mais por restaurações mais extensas, tal, classe 2, uma MO, uma MOD, e logo depois você vai para as restaurações indiretas, né? Que são bloquinhos, onlays, inlays de cerâmica, compômero, ou, enfim, qualquer outro material ali laboratorial. E aí você fica, às vezes, com um abismo de valores grandes, né? Porque você cobra ali um valor X por uma restauração direta, e aí você cobra muito mais por uma restauração direta, porque você tem um custo laboratorial, enfim. Mas você fica sem uma opção intermediária, às vezes. E eu acho que a técnica semidireta é interessante porque você amplia o seu portfólio, o seu mix de serviços oferecidos, ao mesmo tempo que te permite cobrar mais, né? E aumenta muito a tua possibilidade de lucratividade, porque você não fica restrito só a duas opções, né? Isso eu acho bacana também. É uma técnica que te permite um recurso financeiro melhor, né? Um Sim, ganho sem dúvida, sem melhor. dúvida. Bom, mas aí a gente você começou a fazer uma pergunta sobre preparos, mas enfim, basicamente, vamos lá, situação clínica. Você tem ali uma MOD de premolar superior em amálgama, né? Até o PV Soares bateu muito nessa tecla ao longo de 2019. Essas situações são situações limítrofes para fraturas, né, de dentes, principalmente premolares superiores. Então, toda vez que você vê uma restauração mais extensa em amálgama, principalmente em premolares, né, o ideal é que você proponha a troca por uma restauração adesiva, né? E aí, nesse caso, o que você tem que se ater na hora de remover essa restauração e deixar esse dente pronto para ser moldado? São as mesmas características de preparo que uma restauração direta. Você tem que ter expulsividade dessas paredes, né? Porque você vai ter o assentamento de uma peça. Então, a caixa proximal de amálgama era uma caixa que a gente produzia fazendo aquele movimento pendular, né? Onde você precisava ter a base da caixa proximal maior do que a face, a parte oclusal, para você ter retenção mecânica do material. Então, quando você vai fazer a remoção dessa restauração, para você modificar essa característica de preparo, dar expulsividade, ou você reprepara isso, ou você adequa isso, modifica o formato com resinas, como se você fizesse um preenchimento, modificando as características e conferindo expulsividade e passividade para essa futura restauração. Não é isso? Você tocou num ponto muito importante, cara, porque muita gente me pergunta assim, mas como o preparo necessariamente tem que ser expulsivo? Óbvio, se é uma semidireta, você vai moldar e depois vai colocar uma estrutura sobre o dente, tem que ser expulsivo. Para que seja com resina, que os ângulos sejam arredondados, às vezes as pessoas falam assim, puxa, então se eu tiver que dar expulsividade e desgastar dente sadio, eu faço isso? E evidentemente que não, né? Uma vez que a gente tem uma cárie socavada, tenta fazer direta. Não vai desgastar tecido são só para que você faça uma semidireta. Mas nos dias de hoje, o que a gente vê já é uma destruição, já é uma perda muito grande, e não é nem tão difícil você dar essa expulsividade, né? É bem simples, na verdade. As pessoas às vezes ficam muito ligadas em gravar o número das pontas diamantadas, né? Qual a ponta específica. Eu acho que é mais importante você entender o que o preparo precisa ter de características e adequar a ponta diamantada, porque não são preparos convencionais para semidiretas, né? Não é aquele preparo para coroa total, não é um preparo para um lei que você vai fazer o preparo muitas vezes. Você está removendo uma restauração, está removendo uma cárie, e o que você quer, na verdade, é preparar pouco aquele dente, né? Esse dente ele já sofreu algum grau de desgaste. Então, vamos intervir o menos possível nele,
apenas para dar as características que a gente precisa para assentar essa futura restauração. Muitas vezes é melhor você modificar o preparo com acréscimos de resina do que realmente Perfeito. aumentar ainda mais a área preparada, né? Perfeito. Concordo 100% contigo. E aí, bom, depois que a gente dá esse formato da cavidade, aí entra a parte de moldagem, né? E aí eu vou deixar você falar um pouquinho sobre moldagem, que eu acho bacana isso daí também. As pessoas, quando assistem cursos, né, com a gente, presenciais, que agora está um pouco mais difícil, o que elas falam? Boa noite, Sandra, tudo bom? O que elas falam? Bom, então vamos obter uma moldagem de qualidade. Uma moldagem com uma silicona de edição. E nesse caso, é justamente o que você não deve fazer. Porque o material de eleição para semidiretas é justamente o alginato, o hidrocoloide irreversível. Por quê? Porque necessariamente você precisa de um bom material para obter esse modelo para semidireta com ganho de tempo. Antigamente a gente fazia isso com gesso. Hoje nós temos materiais muito legais. O que eu acho mais legal é esse aqui, né? O Model Silicone, Dye Silicone, é o cartucho da Vô, que a gente tem aí no comércio, conhecido como silicone para modelos. Então a moldagem, no meu modo de ver, ela tem que ser necessariamente feita com alginato. A técnica que eu gosto de fazer, qual é? Eu coloco um pouco de alginato no dedo, levo contra o dente ou os dentes que foram preparados adequadamente, e depois sim entro com a moldeira para quebrar um pouquinho a tensão superficial. Lembrando que o tempo médio aí que a gente tem de geleificação do alginato é de 2 minutos. Alguma coisa diferente, Maurão? Eu faço basicamente isso, só que ao invés de levar o alginato na cavidade com um pouquinho de material na luva, no dedo, eu uso seringas de 3 ou 5 ml, né? Como eu sei que você manipula o alginato automaticamente, né, na máquina. Não. Eu também faço isso, então você fica com uma consistência do material muito boa, e aí quando você usa um alginato de boa qualidade, cara, a moldagem fica espetacular. Muitas vezes o modelo que você obtém, quando você vaza gesso, se você quiser vazar gesso ali, a qualidade do gesso que você obtém no modelo de trabalho é incrível. Parece que você fez um vazamento num silicone mesmo. E aí eu pego essa seringuinha de 3 a 5 ml, coloco bem pouquinho de alginato, mas é o suficiente para você levar naquelas áreas mais profundas da cavidade. Ali é onde normalmente dá bolha, se você não fizer isso. Verdade. Então, ou você leva com o dedo, ou você pega uma seringuinha pequena de 3 a 5 ml, coloca um pouquinho e injeta ali. Não precisa nem dar agulha na seringa. A própria embocadura da seringa, ela já é pequenininha e é suficiente para você injetar o material ali. E aí depois você vem com uma moldeira parcial normalmente e vem com a moldeira com material, com alginato e complementa ali. Tempo de trabalho é basicamente esse. Manipulou de acordo com as especificações do material do fabricante, né? Em média 2 minutos você remove ali. E aí é que vem o grande lance. Né? Por que essa técnica eu acho bacana? Porque há alguns anos atrás a gente só tinha a possibilidade de vazar material de moldagem com gesso. Né? E agora, agora já tem. A Voco lançou tem o quê? 7, 8 anos isso? 7 anos. Um silicone de adição com uma rigidez, com uma dureza maior do que os silicones convencionais, e ele é fluido, né? Então você usa ele como se fosse um gesso. Né? Ele que vai ser o teu material que vai produzir o seu modelo de trabalho. E o grande lance dele, que eu acho bacana, é, primeiro, você não precisa espatular. Você usa na pistola automistura do silicone de adição convencional, as pistolas proporção 1 para 1, né? E ele polimeriza muito rápido, né? São 4 minutos? 4 minutos. 4 minutos, quer dizer, ou seja, se você está com um paciente na cadeira, você anestesiou ele, removeu aquela restauração de amálgama, vou voltar ao exemplo do premolar superior, né? Aquele MOD ali, grande, a gente sabe que tem risco de fratura para esses dentes, né? E você removeu, fez a adequação ali da cavidade, né? Tornou essa cavidade expulsiva, seja através de repreparo, seja através de pequenos acréscimos de resina, moldou com alginato, e aí você vazou ali, né? Usou esse silicone de modelos para você preencher a tua moldagem, o teu molde.
E aí você vai obter em 4 minutos um modelo que não vai ser feito de gesso, vai ser de silicone, mas que é absolutamente preciso, né? E é sobre esse modelo, sem a necessidade de isolar modelo, sem a necessidade de troquelizar, que você começa a construir a tua restauração em resina. Você pode usar o material que você quiser, na verdade, né? Tem que ser um material esculpível, né? E rápido. Então você tem aí ormocéros que são possíveis de serem utilizados. O único no mercado atualmente é o Admira Fusion da Volco, né, que é um material excepcional. Agora, o legal é para dentes posteriores você selecionar um material que tenha características e que consigam ter uma longevidade para dentes posteriores. Então, você tem que ter materiais, se você for optar por resinas convencionais, que tenha uma alta capacidade de resistência mecânica, né? Ou seja, esse material ele tem que ter carga, bastante carga na composição dele, para ele ter uma longevidade boa. E aí você tem várias resinas no mercado que tem isso, né? Com certeza. Vou fazer só um cumprimento aqui, tá entrando muita gente bacana. Primeiro para o Breno, que mandou um abraço para a gente. Vai ser o meu bate-papo de amanhã de retentores intraradiculares. Né? Eu e Breno vamos estar amanhã, vai ser um prazer, assim como está sendo contigo. E entrou até o Arbex aqui, cara, olha a honra. Acabei de mandar uma mensagem para ele. Aqui. Nosso presidente da SBOE. Presidente de honra sempre, o cara mais influente nas mídias, né? Nas redes sociais. Porra, todo domingo dando um show com a Arbex Flix. Eu fico, aliás, todo mundo, né? Fica de cara como ele maneja bem as resinas, né? É incrível, realmente, é incrível. E lisonjeado com a presença deles aqui. De todo mundo que está entrando aí. Flavião está dando um joinha aí. Enfim, uma coisa que eu queria falar que é muito importante, quando você vai usar o silicone de modelo, é muito importante que a gente iguale base e catalisador. Porque toda vez que você aciona, sempre vai sair mais um material do que o outro. Então, o ideal é que a gente, com um papel, né, vou pegar aqui uma folha de sulfite qualquer, a gente descarte essa tomada inicial, tá? Para que a gente iguale base catalisador. Quando você acionar de novo, vai estar saindo igualzinho. Então, é muito importante sempre fazer o descarte do material para que você tenha 100% desse material. Tenha a equalidade de base catalisador. E depois, com a ponta misturadora, você injeta nesses dentes, tá? Para que depois de 4 minutos eu tenha um modelo de silicone muito mais rápido que o de gesso. O de gesso levaria aí uma média de 45 minutos. O de silicone de modelo, a gente em 4 minutos, e 4 minutos marcados no relógio. Isso é muito importante, porque a presa inicial desse material se dá em 1 minuto. Então, tem que aguardar os 4 minutos para que a gente tenha o melhor resultado, um modelo com maior estabilidade dimensional. Eu acho que isso é muito importante. Sim, não. O material é fantástico. Eles foram muito felizes também na escolha de cor desse material, porque facilita muito na visualização de detalhes do preparo, né? Isso é bacana também. Não é um material que você fica procurando onde é que está término, enfim. Você consegue visualizar isso com muita facilidade. Acho que é um material coringa em consultório. Eu não vejo atualmente como não ter e não utilizar. Eu uso bastante, não só pela facilidade. Agora, uma coisa que você colocou aí que eu achei muito bacana é a questão de você sempre fazer o primeiro descarte, né? Todos esses cartuchos de automistura que são de proporção 1 para 1, seja bisacrílica, seja silicone de moldagem, seja o silicone de modelo, é importantíssimo que você faça esse primeiro descarte para ter a segurança de que a proporção está sendo mantida, né, de base catalisador. Senão você vai ter alguma mistura incorreta e isso pode interferir nas propriedades do material, até mesmo no tempo de polimerização, né? Até eu brinco nos cursos que eu falo assim, essa é a primeira lei de Hamilton. Todo material deve ser igualado antes do uso. É isso mesmo. Não é minha lei, mas passou a ser. E aí, cara, depois que você está com esse modelo pronto,
Bom, tudo que você tem que fazer é começar a construir a restauração, né? É legal Sim, você fazer uma tomada de cor do dente que você está restaurando. Então, principalmente para o anterior, né? Em caso de exatamente, anterior. sem dúvida, sem dúvida. Então, assim, fazer o mapeamento cromático é importante. Normalmente, os sistemas de resina, eles possuem suas escalas próprias, mas se você não tem a escala desse sistema, você pode produzir essa escala também, é muito simples de fazer. Eu acho que uma das primeiras pessoas que eu vi ensinando a fazer isso foi o Newton Fall. Ele tem essa escola de produzir as escalas individualizadas, isso eu acho bem legal e é bem rápido de fazer. Mas, enfim, fazer o mapeamento de cor, né, para que você possa começar a construir essa restauração. Para dentes posteriores, diga. Só falar desse mapeamento. Tem várias maneiras de você fazer. Você pode pegar um silicone, porque as pessoas, e eu até queria lembrar, quem estiver participando, né, as pessoas que estão com a gente, quiserem mandar pergunta, por favor, mandem pergunta. Essa live depois vai ficar uma hora, 24 horas no ar. Então a gente também depois quiser mandar direct, mas quem está ao vivo, quem está acompanhando, pode mandar pergunta, fiquem à vontade, podem participar. Tem duas maneiras de fazer essa escalinha de resina. Uma é você pegar um dentinho de estoque, colocar numa silicone de condensação, espera ali o tempo de presa, pode colocar junto um palitinho, aí você vai colocando resina, polimerizando e fazendo, né? É uma maneira que você pode fazer. A outra são essas formas de resina da Smileline, que são chamadas de silicone modules. Eu gosto bastante de fazer isso aqui, ó. Que aí você tem uma coisa mais padronizada, eu gosto bastante de usar esse material. Mas caso você não tenha, também dá para fazer num silicone. E aqui dá para você trabalhar e ter uma escala natural, né, da resina ou do sistema de resina que você trabalha. Fica bem mais tranquilo de você conseguir visualizar. Porque as escalas que vêm das resinas, cara, realmente não são nada confiáveis, né? E o legal dessa forminha que você mostrou da Smileline é que você pode fazer, por exemplo, uma escalinha para a cor de esmalte, né, que normalmente as resinas têm maior translucidez. E você pode fazer a mesma escala para a dentina e colocar uma sobre a outra, eventualmente, e ver como que elas se relacionam, o esmalte com a dentina. E aí você faz um mapeamento de cor assim, muito preciso mesmo, é incrível, é muito bacana isso. Eu estava no SBOE quando você comprou essa forminha. É verdade. A gente estava junto, né? Essa compra foi uma compra conjunta, né? A gente estava junto. É muito Verdade. legal. Agora, para dentes posteriores... Fala, manda. Eu acho que isso para dente anterior é fundamental, porque o silicone é vermelho. Inclusive, eu tenho uma liçãozinha de casa aqui, ó. Você vai obter no dente anterior esse modelinho aqui, ó. Sim, perfeito. Paciente com diastema, tá vendo? Ó? Então, diastema, que é extremamente complicado de você fazer, principalmente a palatina, aqui nada mais fácil que trabalhar num modelo como esse. Então, minha lição de casa está aqui. Vou trabalhar nesse modelo que você obtém depois de 4 minutos. E aí vamos aplicar resina. Existem várias técnicas para essa aplicação de resina. Óbvio que falando em resina, acho que o primeiro ponto é a gente usar ou uma nanohíbrida ou um Ormocera. Você falou com bastante propriedade da Admira Fusion, mas eu vou te falar que eu gosto muito, muito mesmo de duas outras resinas que são grandioso, que eu acho que ela tem uma carga muito legal e ela tem uma estética muito legal, mesmo em posteriores. E para anterior, o meu xodó ainda continua sendo a Amaris, né? Eu acho que é uma resina que te dá um resultado estético. Isso na minha opinião. Óbvio que tem outras resinas tão boas quanto. Mas essas resinas, para mim, elas me dão uma qualidade final de trabalho muito legal. O que eu gosto da Grandioso é que, assim como a Maris, ela tem um efeito de mimetizar camaleão muito bacana, né? Então, fica muito fácil você... Eu faço muita restauração posterior indireta, né, semidireta, com o sistema grande USO, o Grandioso, pela facilidade de estratificação. Basicamente, o que eu uso é uma cor de esmalte e uma dentina. Então, para dentes posteriores, normalmente eu uso dentina A3 e esmalte A1.
Porque aí você desatura esse A3, você fica caindo mais ou menos num A2. Às vezes, dependendo ali do quanto você coloca de dentina ou de esmalte, pode até parecer um B2 ali. E o que você quiser dar, além disso de caracterização, é pigmento, corante, né, que funciona super bem também. Então, você quer reproduzir pequenas manchas, seja de hipoplasias de esmalte, você quer dar profundidade de suco. Então, você tem corantes, pigmentos, né, brancos, mais opacos, você tem pigmentos marrons, pigmentos laranjas. Então, você pode caracterizar muito essa camada interna de dentina, saturando ou desaturando, né? O Breno até acabou de falar, ó, Final Touch da Voco, excelente, excelente corante. Você tem outras empresas que têm corante também no mercado. Então, quem já tem corante, você tem a da Ivoclar, que é a Color, se eu não me engano. A Kerr, eu acho que voltou a trazer para o Brasil os corantes que são bons, também corantes. Enfim, você pode trabalhar isso tanto para anteriores quanto para posteriores. É super válido. Eu tive com essa parte de corante, as pessoas que me conhecem sabem que eu não gosto muito de caracterização em corante em dente posterior. Eu acho que uma anatomia bem feita já deixa o dente bem legal. Mas é uma posição minha, né? Longe de mim querer aqui criar alguma regra quanto a isso. Mas dente anterior é muito importante o uso de corante. Uma vez eu estava até com o Breno lá na clínica dele em São Luís, ele mostrou uns da Micenium, da HRI, muito legais. E aí o que eu pensei? O corante, cara, necessariamente ele necessita ser mixado. Porque o azul é muito azul, o marrom é muito marrom, o amarelo é muito amarelo. Então, quebrar esse corante misturando com um branco ou com uma cor, para você dar uma quebra na intensidade, eu acho que ajuda bastante e melhora muito a qualidade, principalmente em dentes anteriores. Dentes anteriores eu acho fundamental o uso de corante em periquimácia, destaque de mamela, eu acho que é fundamental de verdade. E estamos junto com o Carlos Gadiá também aqui, Zamvision, né? Quase que eu tô procurando minha lente aqui, cara. Não, o corante... É engraçado que durante algum tempo a gente não falava-se muito em corante aqui, né, na odontologia brasileira. Quer dizer, pelo menos não de uma forma tão difundida, né? E é uma ferramenta, gente, os técnicos usam isso desde que a cerâmica foi instituída na odontologia, né? Que existem os pigmentos, os stains, né, chamados, e a gente sempre tentou reproduzir, às vezes, dentes super difíceis de serem reproduzidos sem o uso dessa ferramenta que é fundamental. Eu fiz agora um caso que a gente pega muito em consultório, de substrato escurecido, 2 incisivos centrais, que você precisa neutralizar esse substrato para você fazer a sua faceta de resina, por exemplo. Só que quando você usa uma resina muito opaca, você quebra a naturalidade dessa restauração. Ela fica justamente muito opaca, perde translucidez e fica falsa, soa falsa ali. Então, muitas vezes, o que você tem que fazer depois que você neutraliza o substrato escuro com uma resina mais opaca é você saturar esse fundo agora que está super branco com pigmento. Um pigmento orange, um pigmento ocre, o que você quiser. Mas você dá uma saturação, aí você cria mais profundidade, né? E aí você pode continuar a crescer com as massas de dentina e depois as resinas de esmalte. Mas sem pigmento, você ficaria sem recurso para conseguir um resultado estético adequado. Exatamente. Tem algumas perguntas aqui, né? O Luiz, fala Luiz, boa noite. Ele está falando aqui que tem usado bastante grandioso, que tem 87% de carga, e é isso mesmo. E ela tem uma estética bem legal, né? O Breno está falando, pô, Breno, o Breno quer me quebrar aqui. Ele fala, eu não vou nem responder isso, cara, que perto dos trabalhos dele, isso aqui eu vou até... Não, o Breno é um cara, é um dos Michelangelos aí da resina que a gente tem no Brasil, entendeu? O cara faz milagre ali. Mas, enfim. A Ramira está perguntando, essa live vai ficar 24 horas, você pode acompanhar depois na íntegra. Quem chegou mais tarde pode acompanhar depois. O Luiz está perguntando aqui, eu achei bem legal a pergunta do Luiz, que é a seguinte: o uso de corantes não dificulta a adesividade de novas camadas? Deixo essa daí com você. As duas coisas que eu mais gosto de estudar, né?
e as pessoas sabem, é resina flow e adesivo. Né? Chegou ao ponto até de falarem que só eu cimento com resina flow, o que não é verdade. Mas, enfim, não de forma alguma, porque o corante, o stem, ele é uma resina composta, sem carga, mas ele consegue ali ter uma adesão perfeita com a resina, principalmente com nanohíbridas, sem problema nenhum, Luiz. Pode colocar. Lógico que a gente não vai usar em grandes quantidades. A gente costuma falar que o corante, você coloca, mas você não vê. Se você ver o corante, é que ficou errado. Né? Não sei sua opinião, mano. E lembrando que o corante, como você bem falou, é uma resina sem carga. Né? A função dela é fazer modificações de cor, modificações estéticas. Então, elas vão ser usadas preferencialmente no interior das restaurações. Né? Então, por exemplo, você fez ali a tua última camada de dentina, né? Fez a tua camada de dentina e você já vai começar com a camada de esmalte. Mas você precisa ou você quer ter uma característica naquele dente. Seja uma característica, às vezes, de translucidez. Você pode usar um corante cinza, por exemplo. Ou você quer reproduzir uma mancha hipoplásica. Então, você vai usar um corante ou um stem mais branco, mais opaco. Mas sobre esse corante, você vai sempre ter uma camada de resina de carga. Né? E aí, preferencialmente, uma camada de resina de esmalte. Porque se você coloca o corante e você coloca uma camada de resina de dentina, que normalmente é opaca, você mata o efeito desse corante. Porque a camada de resina de dentina vai ser mais opaca do que o próprio corante. Então, você não vai ver o efeito dele. Então, o corante é colocado antes da tua camada de esmalte, senão você não consegue observar o resultado dele. Né? O Marcos aqui, o Marcão aqui de São Paulo, está falando que a GC está lançando um corante. Eu não conheço, não sei se você conhece. E o Luiz está falando que cimenta com flow também. Tamo junto, Luiz. Cimentar com flow é maravilhoso. Na verdade, eu acho que o cirurgião dentista que ele fica restrito a uma técnica, ele certamente em algum momento da vida profissional dele, ele vai ter dificuldade de resolver alguns casos. Porque as técnicas foram criadas por pessoas que observaram alguma vantagem em alguma situação clínica. Né? Então, assim, a resina flow é fantástica como agente cimentante. Eu acho muito bacana. Mimetiza super bem, tem carga. A polibilidade é ótimo daquela interface. Né? Ou seja, a capacidade que você tem de polir a interface que ela vai preencher, né, entre restauração e dente é excepcional. Muito melhor do que cimentos resinosos, que tem uma capacidade de polimento ruim. Né? Então, eu acho isso fantástico. Agora, não significa que você não possa usar outras coisas. Né? Acho que não dá para a gente ficar com mente fechada, né? E só falando assim, ó, só faço dessa forma, porque vai surgir uma situação clínica que vai te exigir uma solução diferente. Se você não tiver com essa ferramenta aí no teu arsenal, ou você vai ter uma resolução ruim, no caso, ou até às vezes mais difícil do que você poderia ter. Na verdade, né, a odontologia ela não tem uma verdade única. O que às vezes me entristece é que alguns profissionais acham que só eles estão certos. Né? Eles têm, eu faço assim, você tem que fazer, e só dá certo se você fizer assim. Isso é mentira. A gente tem vários caminhos. Né? Por exemplo, eu gosto de cimentar com flow, mas você pode usar um cimento resinoso, você pode usar uma termicamente modificada. Então, existem várias possibilidades de cimentação, quer dizer, existem várias verdades. Né? Então, eu acho que é legal a gente escutar várias possibilidades e doutrinar, ou pensar, ou seguir uma que você se sinta mais confortável para fazer. Né? Isso também serve para corante, escolha de resina, enfim. Toda técnica ela tem as suas variações e as suas variações vão ter suas qualidades, desde que esteja embasado cientificamente, desde que você tenha materiais de qualidade, para você poder expressar o melhor resultado no final. É assim, pelo menos, que eu penso. Sim. E outra coisa, como a gente, graças a Deus, a gente tem muitos sistemas de qualidade hoje no Brasil, né? Tanto sistemas resinosos, para dentes posteriores, para dentes anteriores, eu acho que o legal também é você escolher um sistema e aprender e dominar esse sistema.
Não adianta você usar o melhor material de moldagem do mundo se você não trabalhar bem com ele, se você não entender como é que ele funciona. E a mesma coisa vai acontecer com os sistemas resinosos, né? Não adianta você ter uma Ferrari na mão, cara, se você não consegue manobrar ela bem. O seu resultado final não vai ser bom. E aí você vai ficar sempre mudando de sistema, colocando a culpa no sistema anterior, mas você não se deu o tempo necessário e às vezes você também não teve volume de casos necessários para você entender os limites e as características daquele sistema, né? Só voltando um pouquinho, Maurão, Denilson aqui falando que depois que ele teve aula comigo, deu mais segurança para usar cimento resinoso, resina flow, enfim. E o Breno está colocando aqui uma coisa importante, né? Complementando o nosso papo de corantes, Final Touch da Voco, o HRI da Micênio e o corante da Tokuyama são mais viscosos. Eu acho mais fácil de colocar e deixar aonde ele quer. O que vocês acham? Eu também acho isso. Tem muito corante que ele é que nem uma resina flow que escoa demais. Ele não tem tixotropia. Então eu gosto de corantes mais viscosos, com mais tixotropia, que você consegue delinear, você consegue desenhar com esse corante com mais facilidade. Eu gosto bastante dessa linha também. Sim, sim, é importantíssimo. Assim como as resinas flows, né? Tem resinas flows que escoam muito. E às vezes você quer utilizá-las como cimento ou como preenchimento de fundo de cavidade, às vezes cavidade interproximal, né? E aí aquela resina, cara, ela vai se esvanecendo ali, vai saindo, e você fala assim, pô, volta, fica aqui. Eu acho que tem que ter a Voco, inclusive, tem... eu gosto muito da Grandioso Heavy Flow, que é uma resina flow, mas que ela tem uma alta viscosidade, então ela fica realmente, é incrível, ela não vai se escoando pelo preparo. Isso é muito bom para principalmente quando você usa para preenchimento de fundo de cavidade e também para cimento. Porque para cimentação, se você usa uma resina flow que é muito rala, a impressão que dá é que ela não vai conseguir preencher devidamente o gap, né, entre restauração e dente. E aí a impressão que me deixa, normalmente são resinas que têm pouca carga na composição, né? E aí elas têm essa viscosidade, elas têm menor viscosidade, ou seja, elas são mais fluidas. Então, eu não gosto realmente também. Acho que são ruins e os corantes seguem por essa mesma linha também. Exatamente isso. O Luiz e o Breno estão falando aqui, além de me encher um pouco a paciência aqui, né? O Breno e o Luiz estão falando que cimento é uma flow, bacana, mas estão lembrando justamente isso. Primeiro, a flow tem que ter carga. Eu, para cimentação, aí sim eu gosto muito da Admira Fusion Flow, até pelo formato do Hemocer, pelo número de ligações, enfim. Mas, principalmente, ela segue os cimentos que não são duais. Porque a resina flow não é dual. Então, se você não tem a passagem de luz, ela não vai ser indicada. Aí, obviamente, que a gente vai usar um cimento resinoso, um cimento ionomérico. Mas toda vez que eu tenho passagem de luz pela peça, lentes de contato, facetas laminadas, inlays, onlays, overlays, enfim, que a minha luz passe, com certeza a minha cimentação é com flow. Sim, tem uma coisa, o Denilson falou que a flow ainda serve de traim. Traim real. Traim real. E algumas resinas, mesmo nas flows, você pode ter pequenas diferenças entre o resultado de cor dela antes da fotoativação e depois da fotoativação. Mas, normalmente, você consegue um resultado de cor semelhante ali. Agora, a flow, ela também tem uma outra função que eu uso, não sempre, mas às vezes eu uso como agente de cimentação temporária para coroas provisórias. Então, quando eu faço coroas, às vezes unitárias anteriores, o problema de restaurações provisórias anteriores é que os cimentos temporários que nós temos, eles são altamente opacos, né? Então vamos lá, você pega qualquer cimento, vamos lá, Rely X-Temp 3M, é branco. Então se você está fazendo uma coroa anterior,
ou duas que sejam, e você cimenta com esse cimento, cara, fica horrível, esteticamente falando. Qualquer outro cimento, à base de óxido de zinco, com ou sem genol, eles são muito opacos. Então, e a gente não tem um cimento, na verdade nós temos apenas um cimento temporário que não tem opacidade, ou seja, que não interfere esteticamente para dentes anteriores, que é o... Me salva aí, Hamilton. O Bifix Stamp, que é um cimento resinoso temporário, que é fantástico. Então, por exemplo, eu tenho um caso agora que eu tô no consultório, que foi uma das queixas da paciente. Caso de boca inteira. A gente discutiu isso. E o único cimento disponível no mercado que não interferia esteticamente nas coroas provisórias dessa paciente, porque ela queria coroas provisórias na cor B1 com alta translucidez. Então foram feitos provisórios prensados, né? Exatamente nessas características. Só que quando você jogava um cimento temporário, que o cimento é altamente opaco e branco, cara, matava a estética dos provisórios prensados. E aí, o único cimento que existia, que existe, na verdade, no mercado do Brasil, temporário e translúcido, é o Bifix Stamp, que é um cimento resinoso temporário de automistura. Então, também é super prático. Você tem ali uma seringuinha com uma ponta misturadora, joga ali em todos os provisórios, pluga ali sobre os preparos. Você pode ativar com foto, mas ele também é dual. Então, quer dizer, é fantástico. E aí você mantém a característica estética do seu provisório. Isso eu acho muito bacana. Porque tem gente que não sabe dessa opção, né? A gente só vai atrás quando a coisa aperta, né? Enquanto não aperta, a gente não vai atrás. Exatamente. Não, eu penei nesse caso, cara. Penei bastante. A Ana Luísa. Tudo bom, Aninha? Beijo. Minha colega de curso lá a gente se conheceu no curso do Vila Verde, lá, belo curso, inclusive, de resinas. Ana, a marca do cimento é Bifix Stamp, da Voco. É um cimento resinoso, temporário, translúcido, que é super indicado quando você tem que fazer cimentação provisória, né, de trabalhos anteriores. E aí ele não interfere na cor do teu provisório. E a Yoko? Isso, a Gioconda, a Yoko del Ecuador, está falando de Provicol, né, que também é um excelente material. O único problema, às vezes, é quando necessita de uma estética muito intensiva, na color B1, color bleaching, pero quando não tem esses casos, Provicol é excelente para utilizar, seguro que sim, Yoko. Um saludo para o Equador uma vez mais. Bom, eu não vou me aventurar no espanhol, até porque eu não tenho esse domínio. No máximo, um besito, saludo. Pero é suficiente para que se comunique com as pessoas. A Nuris também foi minha aluna da PUC, da República Dominicana. Graças a Deus. Ela fala português, entende bem português. Beijo para a Nuris. Saudade de você. Espero que esteja tudo bem aí na República Dominicana e que vocês estejam... Não sei como é que está a onda do corona aí, mas tenho certeza que a gente vai sair dessa rápido. Queria agora falar também que Sim, por supuesto. Nosso tempo está chegando, aí tem mais 10 minutinhos para a gente desenvolver mais alguma coisa. Boa noite, Ana. Maurão, necessita falar espanhol. Mira, para ir ao Equador, necessita falar espanhol. Eu queria falar um negócio importante, que é assim, as semidiretas são indicadas para, eu até brinco com isso, né? Inlay, onlay, overlay, e até para o Vanderlay. E apareceu um termo que são as tabletops. E a gente fala isso, inclusive, no nosso capítulo. Para mim, me parece que a tabletops nada mais é do que o meu overlay sem preparo. É uma lente de contato das overlay. Né? Então, é mais uma nomenclatura nas nomenclaturas que a gente já chamou de jaqueta, já chamou de coroa, que já chamou de tantos nomes, né? Coroa 3/4, Richmond, estojada, enfim. A mim me parece só mais uma variação do mesmo tema. Não sei se você pensa assim, Maurão.
São temas que às vezes surgem, né? E algumas pessoas confundem, porque tem não existe uma terminologia muitas vezes universalizada, né? Mas, basicamente, tabletop são restaurações oclusais, e a diferença desse tipo de restauração para uma overlay, por exemplo, é que a tabletop ela não requer preparo, né? Então, assim, por exemplo, você pega pacientes que são bruxômanos, né, que tem muito desgaste de estrutura dentária, ou pacientes que sofreram por abrasão ou erosão dental. São pacientes que você não quer promover mais desgaste, você quer recuperar aquilo que foi perdido, né? E muitas vezes esses dentes eles já têm um eixo de inserção ótimo para as restaurações. Você não precisa fazer nenhum preparo para deixar aquele preparo passivo para receber a restauração. Tudo que você precisa ali é moldar, produzir a restauração e cimentar essa restauração. Então as tabletops são basicamente isso, são facetas ou lentes de contato ou restaurações oclusais, mas quando você não precisa de preparo daquele dente, né? Então você pode fazer isso. A terminologia está mais voltada para dentes posteriores, né? Top. Mas todas essas restaurações podem ser utilizadas na técnica chairside, né? A diferença é que para tabletop, vou só complementar rapidinho, então. Normalmente, nos casos de pacientes bruxômanos, você tem muitos dentes com esse desgaste, aí a técnica chairside com silicone não é tão indicada. O ideal é que você faça uma moldagem total, monte em asa, e aí você produza essas restaurações em todo o arco do paciente, né, e ajuste a oclusão disso. Tá? A técnica com silicone que a gente está falando é uma técnica voltada para restaurações assim, de hemiarco, 1, 2 restaurações, porque senão depois, como você não tem possibilidade de articular esse modelo, você vai gastar muito tempo fazendo ajustes oclusais ali, né? Se você fez uma restauração, por exemplo, com mais excesso, né? Ou você vai ter que ficar complementando na boca para que você, se você fez uma restauração em infraoclusão, você vai ter que ficar complementando para você devolver contato. Então, é uma técnica ótima, mas ela, como toda técnica, tem sua indicação clínica. Manda lá. Nosso tempo tá voando, né? Temos aí 8 minutinhos. Eu queria deixar uma dica que é a seguinte. Quando eu faço uma semidireta, principalmente em posterior, eu sempre faço em 4 fases, né? E vou polimerizando a cada fase. Lembrando que quando você faz um silicone, não tem a contração de polimerização, mas ela não é significativa porque você está fazendo contra um modelo de silicone. Então não tem deflexão, não tem sensibilidade, não tem nada. Esses 4 passos seriam uma primeira camada de flow nas bordas internas dessa restauração e cabo superficial, polimerizo. Depois eu transformo essa restauração numa classe 1, fazendo as paredes que estão faltando, proximais, vestibular, palatina lingual, enfim. E aí, quando eu transformo numa classe 1, eu levanto as cúspides sem conexão, lembrando que elas são piramidais. Isso já me ajuda na técnica de escultura, para na última fase trabalhar no suco principal, cicatrículas, fissuras e afins. Então, da fase de transformar numa classe 1 para depois fazer as vertentes, isso ajuda muito quem tem dificuldade para fazer anatomia em posterior. Eu acho que é uma linha de raciocínio legal, esses 4 passos, até para você ter uma escultura melhor nas suas restaurações. Como é que você faz, Mauro? Eu também faço isso. Em casos de cavidades complexas, né, MO, MOD, às vezes até que são 4 faces, a primeira coisa que eu faço é transformar numa classe 1. Né? Então, assim, fecho com uma resina de esmalte, caixas proximais, se tiverem faces livres também, vestibular, lingual ou palatina que estejam comprometidos, eu reconstruo essas faces com uma resina de esmalte. Depois eu começo o preenchimento interno com resina de dentina, né? Já dando uma anatomia primária de base de cúspide, enfim, determinando posicionamento de sulco central. E aí, antes de aplicar a minha resina de esmalte, que eu vou finalizar anatomicamente esse dente, eu aplico os pigmentos onde eu quero, né? E aí finalizo com a minha resina de esmalte,
o que você falou é muito importante. Quando você constrói uma restauração no modelo, você não tem que ficar preocupado com contração de polimerização, fator C de cavidade, né? Deflexão de cúspides que estão ali pouco apoiadas ou socavadas, porque você está trabalhando no modelo. A única coisa que você vai ter de contração de polimerização vai ser do teu agente cimentante, que é mínima, uma película super fininha. Então, isso é muito vantajoso. Por quê? Porque se você tem pouca contração de polimerização, o risco de sensibilidade pós-operatória do paciente é pequena. O risco de você ter formação de microgaps por conta dessa contração, né, nas áreas de junção da restauração com o dente diminui. Então, você diminui o risco de microinfiltração, você aumenta a longevidade da restauração. Enfim, são muitas vantagens nessa técnica. Por isso que eu acho tão interessante a gente utilizá-la com mais frequência nos consultórios, entendeu? O Luiz está lembrando uma coisa importante, acho que dá tempo da gente falar assim, que é a utilização do banho térmico que a gente dá na peça. Então, depois que você terminou a sua restauração no silicone de modelos, né, você pega essa peça e normalmente existem várias possibilidades, mas a que eu faço é colocar 5 minutos, eu coloco a peça dentro de uma estrutura com água, ponho no micro-ondas durante 5 minutos na potência máxima do micro-ondas, que aí eu tenho melhor polimerização dessa resina, né, evitando assim alterações de cores ou da estrutura dimensional, porque eu vou ter menos monômero residual. Isso também poderia ser feito com um ciclo de autoclave, 3 minutos sem a água em micro-ondas. Enfim, existem várias possibilidades, mas a que eu gosto mais é os 5 minutos em água ou no micro-ondas na potência máxima. Né? Esse choque térmico que você dá na peça transforma praticamente sua estrutura no cerômero. E o legal é que quanto mais você pratica essa técnica, mais a tua escultura vai ficando afiada, até mesmo para restaurações diretas assim na boca. E isso vai te dar uma agilidade muito grande nas restaurações que você vai fazendo no consultório, né? Além de, para mim, ser pelo menos uma grande faxina mental ali. Quando eu estou construindo essas restaurações, cara, eu fico ali tranquilão, trabalhando no consultório, lupa, sabe? É o meu momento ali de relax ali, é muito bom, é muito bacana. Temos 2 minutos para a gente se despedir. Primeiramente, lógico que ficou faltando alguns detalhezinhos, mas a gente volta ou não volta? Voltamos? A gente volta ou não volta? Voltamos? Volta. Vamos embora. Vamos marcar de novo, a gente vai responder todas essas perguntas. Beleza. Eu queria agradecer demais a todo mundo que participou. Tá? Que em 2 minutos não dá para a gente falar muita coisa. Queria agradecer demais, Mauro. Tu sabe que eu gosto muito de você, você é super amigo, que eu considero demais. Não só de odontologia, como de viola, como de música. Já tive várias vezes na tua casa. Cara, é sempre show ter você. E eu prometo para quem está aqui com a gente, vamos continuar esse bate-papo outro dia. Tá? Te agradeço demais a todos que participaram, todo mundo que estava aí que a gente não conseguiu dar oi. Valeu demais. Para mim foi show. Vamos continuar esse papo. Beleza, Milton. Obrigado pelo convite. Só complementando aqui, você falou da viola, o Breno também toca, né? Eu vi agora essa semana que ele está tocando banjo, bandolim, alguma coisa assim. Porra, sambinha também acho que dá jogo aí, hein? Não, vai dar jogo. Temos 26 segundos. Tá bom, beleza. Beijo a todos, boa noite. Força aí nessa recuperação da quarentena. Já a gente está novo de novo e, porra, tocando a vida normalmente, tá bom? Um beijo a todos que nos viram aí. Valeu. Live fica 24 horas na nossa página. Beleza, beijo a todos, beleza. Amanhã tem mais. A gente volta. Tchau, tchau. Valeu, tchau.